Então, muito boa noite. Estamos a dar início à 18ª sessão do ciclo PASC, Transição Climática e Energética, Mar e Território, que é coordenado pela Paula Policarpo e por mim próprio. Como sabem, esta nova direção da PASC, entretanto reeleita este ano, dia 12 de abril, tem apostado muito em 3 grupos de trabalho. Para além deste, há o grupo de trabalho Democracia, Cidadania e Inclusão Social e o grupo de trabalho Lusofonia e Relações Internacionais. Nós todas as semanas promovemos estas sessões online, naturalmente conforme o horizonte temático de cada um destes 3 grupos de trabalho. Este grupo de trabalho, obviamente, está mais vocacionado para as temáticas da ecologia, do ambiente. E, como sempre, temos convidados qualificados da área. É naturalmente também o caso de hoje, aliás, é um repetente, o que é sempre bom sinal. Temos connosco António Monteiro, que está a fazer um doutoramento na Universidade de Salamanca, é um biólogo que tem um pensamento consolidado e bastante interessante nestas áreas da ecologia. Já esteve connosco há alguns meses e hoje está aqui de novo connosco e muito lhe agradecemos essa sua presença para nos falar também, uma vez mais, sobre a sua área de estudo, Ribacoa, e mais particularmente hoje sobre um caso de estudo, ele depois explicará em que medida, o caso dos pombais nessa área geográfica e ecológica. E então, dito isto, passaremos então a palavra ao António Monteiro, que irá partilhar connosco um documento e depois, naturalmente, como sempre acontece, iremos promover este debate, que será conduzido pela Paula Policarpo e, naturalmente, todos os presentes estão convidados a participarem. António? Boa tarde a todos, boa noite a todos, mais uma vez, e agradeço o convite, Renato. Eu sou repetente, sobretudo pela tua proposta e para mim é importante, é um voto de confiança também no trabalho que eu tenho feito no âmbito do doutoramento, mas também é um trabalho do meu percurso profissional como técnico do Instituto da Conservação da Natureza e Florestas, que sou, e que fiz agora esta pausa agora estou no terceiro ano, para um último ano de doutoramento, para estudar aspectos das áreas protegidas, do território e da conservação da natureza nesta zona, nesta região do Nordeste de Portugal. Desta feita, os pombais, eu trago os pombais, eu propus os pombais como tema para esta conversa, porque é uma pequena parte do meu doutoramento, o meu doutoramento está centrado no estudo do impacto da renaturalização da paisagem, em específico nas aves, nas comunidades de aves deste território do Nordeste de Portugal. Portanto, é um tema muito concreto na área da ecologia, mas tem também algumas áreas de reflexão sobre a própria paisagem e sobre a própria presença humana. Não há nestes territórios da Península Ibérica a paisagem sem o homem, evidentemente. Seja no homem no passado, seja o homem no presente, no futuro. Então, portanto, os pombais é um tema que eu já tinha trabalhado no ICNF, no Parque Natural do Douro Internacional, são património daqui construído muito característico desta zona, são 3.000 pombais que existem nos distritos de Guarda e Bragança, e eu tive num projeto de recuperação de pombais para a alimentação das águias, uma coisa muito também específica na área da conservação das aves de rapina e por aí. Mas esta abordagem que vos trago hoje tem sobretudo a ver com a paisagem e quando eu faço o título, quando faço a pergunta do deixar ir e deixar ficar, é realmente o tema, é o título de um artigo que estou a redigir para publicar sobre estes aspectos da renaturalização,
para onde é que nos está a levar a renaturalização na paisagem, desde a biodiversidade ao próprio homem, não é? E é por aí que eu quero deixar ir ou deixar ficar, é realmente, deixaria essa parte até para uma conversa no fim. Portanto, eu trouxe aqui para explicar melhor, de facto, a redação desse artigo sobre os pombais como elementos da paisagem levou-me à redação de um livro, que foi uma compilação de todos as fotografias e todos os textos que eu tinha ao longo de 20 anos, e basicamente esse livro vai sair antes do Natal, assim espero, não é? E esta é a prova final. O que vos vou apresentar, desculpem lá, eu agora é que percebi que não estava a apresentar nada, é a capa do livro, a capa do livro que já está são as provas finais da capa do livro. Portanto, serve para mim também e agradeço mais uma vez ao Renato esta possibilidade obviamente à Páscoa, de me fazer também este exercício de vos apresentar o meu trabalho, mas neste formato que está agora já cozinhado e está em provas finais de um livro longo, 370 páginas. Eu não vos vou mostrar as 370 páginas, calma. Vou tentar mostrar a pedaços dessa. Começaria por nos situar em termos geográficos, eventualmente até tenho trabalhado muito com sistemas de informação geográfica, e aqui está o projeto só com os pombais do distrito da Guarda. Estão a ver, estão aqui muito associados ao nordeste do distrito da Guarda. Foscoa, Figueira, Almeida, Pinhel. Aqui, quanto mais subimos em altitude, mais eles desaparecem, mais eles têm maior densidade junto ao Douro e em específico no território de Ribacoa, no território de Ribacoa, perdão, perdi, desculpem lá, no território de Ribacoa, que é a porção do território, a porção da área entre o Coa e o Águeda, que é o rio que faz a fronteira. E, portanto, são pombais ligeiramente diferentes daquilo que se calhar vocês conhecem e que são os mais famosos, são os de Montezinho, Bragança, Miranda do Douro, que são em ferradura. Aqui, sobretudo, os pombais têm outra tipologia, mas pronto. Adiante, vamos então às provas. Tinha que dizer aqui, ok, isto pronto, é um livro longo, mas pá, é uma monografia sobre os pombais, em que também entram quase 20 autores, sejam fotógrafos, sejam até pessoas que desenharam, sejam também historiadores, e foi nesse tipo, com esse tipo de amigos, basicamente, juntámos, em completa carolice, pro bono, fizemos este ensaio, que é um conjunto de ensaios, é uma monografia. Portanto, Ribacoa, já vos mostrei o mapa, está aqui na zona fronteiriça, abrange estes concelhos. Em termos de definição, estricto senso seria entre o Coa e o Águeda. Nós incluímos as áreas destes 6 concelhos: Sabugal, Almeida, Pinhel, Figueira, Meda. Fica completamente fora de Ribacoa, Meda e Foscoa. Portanto, é uma paisagem. O rio Coa é um rio com perto de 130 km de extensão, nasce perto da Serra da Malcata, na Serra das Mesas. Este é o ponto mais alto da bacia. Vem através dos granitos ali do Sabugal, pequena linha d'água. Encontramos o primeiro pombal ali muito antigo, em Vilar Maior. E depois a paisagem é uma paisagem digamos, de florestas de carvalhos e depois do mosaico agrícola, à medida que isto vai avançando para norte, e começamos a encontrar os pombais, como eu já vos falei ali no mapa. Portanto, chegamos desde o Sabugal até Almeida e depois Figueira Castelo Rodrigo, entramos num planalto. O Coa e o Águeda são os rios que estão escavados, que fazem o limite, mas que são vales bastante mais
profundos, escavados, não é? Escarpados, às vezes, mas, sobretudo, este território é um planalto, Ribacoa é um planalto. E os pombais estão neste planalto, aqui entram nestas vinhas já próximo do Douro, Pinhel também, uma paisagem onde, sobretudo, se caracteriza nesta fase, a paisagem se caracteriza por um mosaico de diferentes habitats, chamemos-lhe assim, desde áreas agrícolas a também algumas porções de floresta e matos. Temos aqui o Rio Agra, que será a capa do livro também, que é um rio bastante escarpado, onde existem umas colónias de abutres muito, muito importantes. Chegamos a Castelo Rodrigo, é o sítio onde eu estou a falar neste momento, alguns aqui, minha casa aqui. E chegamos à terra quente, à chamada terra quente. Começamos a entrar numa zona mais baixa da bacia do Douro e do Coa, e aqui estão as amendoeiras a comprovar esse microclima duriense, zonas mais comparadas com os 1300 e tal da Serra da Malcata e das Mesas. Chegamos a um planalto ali a 700, 600 metros, mais ou menos basculando para, para baixo, em termos de altitude. Vamos entrando no Douro. Aqui já é o Coa, às vistas de Trás-os-Montes, aqui ao fundo, pombais sempre presentes. Portanto, e aqui o elemento de ligação para esta descrição da paisagem foram os pombais, como é óbvio. Estão por todos os lados, são 1004, que é cooperativa, uma cooperativa olivícola abandonada em Almendra, no concelho de Nova Foscoa, que já é a Barca d'Alva, o limite norte da área de estudo, pós do Rio Coa, onde era para ser a barragem, aqui as pedreiras do Poio as cicatrizes da barragem. Estão a ver o meu rato, só para confirmar. Pronto. Estamos a ver perfeitamente, António. Só estamos a chegar então ao Douro, aqui os cruzeiros. Pronto, um bocadinho a história, que conta também a história do. Depois o livro está dividido em três capítulos principais. O que é que são os pombais? Os pombais são construções circulares, sobretudo caiadas, com telhados de diferentes formas. Portanto, há um conjunto mais ou menos, não será vasto, mas há umas 10 variedades de tipologias de pombais. Eles têm estes buracos, são construídos em pedra, são circulares, em geral circulares, podem ser quadrangulares, mas têm estes buracos que os construtores antigos faziam e deixavam para as pombas terem os seus ninhos. O pomo das rochas, este animal aqui, este columbiforme, é um columbiforme que existe em estado selvagem, ou existia, agora está misturado já com os pombos das cidades, etc. De certa forma ocupou os pombais desde os tempos desde a Mesopotâmia, e há pombais por todo o mundo antigo e por todas as zonas mais, digamos, de clima mais temperado no mundo. Portanto, nós temos aqui o núcleo importante, mesmo a nível mundial, que é o Nordeste de Portugal, mas em Espanha há imensos pombais também, em algumas áreas, mas quase todos têm esta mesma tipologia, este mesmo funcionamento. Têm estes buracos aqui em cima para os pombos entrarem, eles coisam no telhado para apanhar sol. São animais que sobretudo também estão nestas latitudes, não estão, por exemplo, no Ártico, ou não, estão nas zonas temperadas do planeta. São originários da Eurásia, que colonizaram por via humana todo o território, todo o planeta, ao fim e ao cabo. Portanto, os pombais aqui são as casas dos pombos. Vamos lá ver. Passando rapidamente à frente, vou-vos mostrando paisagens, Figueira de Castelo Rodrigo, Oscoa, as várias tipologias, mas passando adiante, pombais aqui já em ferradura, na zona de Foscoa, que é claramente a influência, já fazendo parte da província do Alto Douro, a antiga província do Alto Douro, ou a atual província do Alto Douro e Trás-os-Montes, onde são, sobretudo, em forma, os telhados são em ferradura. Aqui também há pombais quadrangulares, uns com o telhado quadrangular, outros com o telhado só de uma água. Lá por dentro, o pombal pode ter 2000 buracas,
porque nos tempos em que eles foram construídos havia muita agricultura de cereal que suportava a alimentação dos pombos, mas os pombais foram sobretudo os centenas, as largas centenas de pombais foram construídos sobretudo nos últimos 100 anos, até 1960, onde acabaram, basicamente, deixaram de ser construídos, serviam sobretudo para juntar o estrume no chão. Do interior acumulava-se um estrume que se chama pombinho, basicamente era o guano que nós não tínhamos porque estávamos afastados, este território estava afastado dos centros onde já se comercializava o nitrato, os adubos químicos, que sobretudo começam a ser produzidos em grande escala a princípio do século XX. Nós não tínhamos acesso aqui no interior e basicamente esta produção de pombinho, que já vinha da Idade Média, passou a ser por ser um estrume, o guano, já ouviram falar do nitrato do Chile, era guano, era estrume era basicamente os excrementos das aves marinhas de uma ilha, alguns no Pacífico, no nitrato do Chile. Portanto, isto também tinha a mesma composição e era muito utilizado nas vinhas e nos olivais. Portanto, aqui há alguns aspectos das tipologias. Portanto, há um capítulo só sobre arquitetura do Miguel Torres. Estão a ver aqui as tipologias. Sobretudo aqui é o cónico, aqui nesta zona de Ribacoa, o cónico, com o telhado cónico, circular com o telhado cónico, como este. Este aqui com uma plantação de pinheiros mansos, já com uns 20 e tal anos, apresenta bem as mudanças na paisagem. Eles invariavelmente foram construídos, associados na proximidade de parcelas de vinha e olival. Aqui já numa área que já foi onde a vinha já foram arrancada. Aqui, obviamente, a vinha foi arrancada e plantado um pinhal de pinheiro manso. Isto é em Escalhau. Portanto, mas isto é mais é um ensaio do Miguel Torres, do arquiteto, e os pombais na zona de Foscoa, que são de planta circular de uma água em ferradura. Aqui alguns com duas águas. Aqui um quadrangular em escalhão com, pronto, por aí fora, por aí fora, por aí fora. Muitos ainda em vinhas, muitos ainda em ruínas, e basicamente o livro é sobre isso, é sobre os estados pombais. Aqui um octogonal, 1960 e tal, 66, muitos estão datados na parte frontal, assim, nas padeieiras, nas pedras que rodeiam a porta, eu esqueci-me de dizer. Isto é uma espécie de uma janela, mas é uma porta de entrada do homem para a manutenção e para retirar o estrume. E, portanto, o inventário que fizemos vem já dos estudos anteriores, 2000, eu reuni, fui eu que na altura também participei em grande parte nesse inventário, juntei da 1004, Foscoa tem sobretudo a maior quantidade. Podem ver aqui no mapa de altitudes e de ocupação de sol que eles estão associados às zonas mais baixas. Barca d'Alva e Pocinho, o Rio Douro, nestas zonas está a 130 metros de altitude, onde chegam os barcos. Portanto, estão a ver, é realmente uma diferença entre os 1300 aos 130. Isto aqui, esta zona, é o microclima do Oriense, daí a produção do vinho do Porto e o vinho do Douro. Portanto, tem este capítulo do inventário, aqui é proximidades na proximidade do Douro, mais pombais, para ilustrar. Alguns vão sair, porque este livro vai encolher um bocadinho. Mas, em relação a um aspecto sempre que interessa, que é um aspecto que se destaca, e vocês, como penso que não sei se são todos de humanidades, mas eu sei que o Renato é. Sim, lato sensu, a Paula tem formação jurídica, o Samuel também é de filosofia, o Cídio É também está a tudo. fazer uma tese na área Certo. da filosofia. Aqui as pessoas são de humanidades, Certo. lato sensu. Pronto, é um privilégio poder estar a falar convosco e também depois receber a vossa reação depois no fim. Portanto, Hum. há um capítulo, evidentemente, sobre a historiografia, não foi redigido por mim, eu ajudei porque acabei por meter nisto também, mas pronto, há algumas datações nas portas, século XVIII, por aí fora, os mais antigos, que são datados
mas realmente há um do Duarte de Armas, aqui um em Bragança e outro em Castelo Rodrigo, sítio também onde eu estou neste momento a falar, algures aqui. Terá havido um pombal também na ilustração de Duarte de Armas. Aqui este é o que está no mesmo sítio, poderá ter sido ocupado a mesma localização. O convento de Santa Maria de Guiar, século XIII, XIV, também os frades. Ó António, eu não queria interromper, mas como tínhamos Está muito combinado lento. um tempo, não, Compreendo. depois ficamos com pouco tempo para conversar, Sim, sim, portanto, sim, se sim. conseguir Não, eu prefiro assim que daqui a uma ir, semana é ir acelerado. mais Pronto, historiografia, perto. origem Já século percebemos? XVIII, solares, alguns nessa Sim. altura eram poucos, depois tornaram-se muitos. A partir do século XIX, com um aumento da área agrícola, depois Hum. as casas brasileiras, a ocupação do princípio do século XX, também muitos pombais foram construídos, sobretudo é um património do século XX. Adiante, houve projetos de revitalização deste património que o ICNF desenvolveu, foram recuperados 200 pombais, e estão imagens das obras, fica como uma memória dessa fase, nunca tinha sido feito. Muitos já estavam em ruínas, foram recuperados por causa das pombas. E depois temos aqui a parte 2, tem uns ensaios sobre há núcleos que têm relevância, como a aldeia da Vermiosa, é a aldeia dos meus pais. Eu cresci de certa forma rodeado destes pombais, estavam associados às vinhas, e ainda estão, muitos deles, já todos despovoados e obsoletos, até é o aspecto principal aqui desta nossa conversa. Escalhão, perto do Douro, com muitos pombais, quase todos desta planta circular, Vilar de Amargo, as aldeias, pronto. Há aqui pequenos ensaios que amigos me escreveram, aqui Almeida, a Fortaleza, também rodeada de pombais, também abastecia, também em termos alimentares, os pombos serviam para alimentação. Há também pombais associados às casas senhoriais, aqui em Castelo Mendo, outra aldeia histórica também tem pombais. Aqui Foscoa, sempre muito importante por causa da zona, talvez a zona de maior produção vitivinícola, e os pombais sempre presentes, com tipologias muito interessantes e muito variadas. E de facto, Cidadelho, que é uma pequena aldeia no Concelho de Pinhel, também, pronto, tentámos, Certo. tentámos, tentámos abranger tudo, os principais núcleos. E os pombais, de certa forma, isto para ir começando a terminar, os pombais servem de cola para muitos projetos de conservação que aqui surgiu. A Faia Brava, que é uma área com 1000 hectares, que é a primeira área protegida privada do país, surgiu pela compra deste pombal e do território, do terreno em redor, e neste momento tem 1000 hectares, que começou como um mero projeto de recuperação de pombais. E é uma associação que já tem 25 anos, celebrou este ano 25 anos, está aqui em Figueira de Castelo Rodrigo. Outra associação, a Palombar, Conservação da Natureza, que neste momento está a dar cartas, tem sede em Vimioso, também se centrou em pombais. Houve aqui um pequeno outro ensaio sobre pombais mais estranhos que foram descobertos. E no fim, os olhares. Os olhares, basicamente, é pensarmos os pombais, para que é que servem, qual é o futuro dos pombais, qual é o futuro da paisagem, qual é o futuro do homem nesta paisagem. Algumas das empresas de vinhos recuperaram-nos, outras transformaram-nas em pequenas unidades museológicas. Aqui há um monumento até de um escultor irlandês que fez foi uma obra. Aqui um arquiteto que se inspirou para fazer as paragens de autocarro aqui, que são algumas pessoas também que se associaram ao projeto, nos novos usos, mas basicamente eles estão em ruínas. Estão em ruínas e, e realmente estão em ruínas, a paisagem está em grande transformação, os incêndios, as alterações climáticas, mas basicamente o cenário destes 1004 pombais, cerca de 80% está em ruínas ou em degradação acentuada. O que fazer então com estes pombais? O que fazer com estes pombais é uma pergunta que eu deixo mais para um aspecto, se
calhar, de reflexão e de pensamento, que é realmente o que é que faz sentido na paisagem, sejam os pombais, sejam a própria agricultura que o sustentava e que estava associada, o que é que faz sentido neste princípio do milénio terceiro, não? O que é que faz sentido em 2025 para a paisagem destes territórios na Europa? Eu deixava só, no fim, queria aqui um gráfico, onde é que eu tenho aqui, com alguns indicadores, desde 1940, uma diminuição muito acentuada da população nestes territórios. Temos densidades, neste momento, próximas à Lapónia, aqui nesta zona de Salamanca, Zamora, Trás-os-Montes e Beira Alta, os mínimos, não é? O número de nascimentos, só para terem ideia, em Ribacoa, isto é para um outro artigo sobre aves, o número de nascimentos eram 3.000 e tal, neste momento são 30 e tal, não é? Portanto, estão a ver a redução que houve. Parte agrícola também, cereal, centeio e trigo quase desapareceram. A pecuária de ovinos diminuiu, de bovinos aumentou, as licenças de caça também diminuíram, porque também o homem desaparece, e os fogos têm estas variações. E, portanto, era isso. Eu acabava com estas últimas fotografias e deixava esta pergunta do deixar ir ou deixar ficar. Penso que agora compreenderão melhor esta pergunta, que eu não sei responder, obviamente, mas que é o que me faz, de certa forma, estar aqui e que me faz estudar este tema. Desculpem lá ser um bocado atabalhoado e por aí fora, mas aproveitei o livro e deu-me uma grande ajuda. E é muito como é ótimo, porque é um ótimo guia, porque como tem estas fotografias todas também ajuda muito na compreensão. Mas bem, se eu bem percebi, o tema é estes pombais faziam parte, ainda fazem, estão lá, como elementos da paisagem, antes nesta zona geográfica, portanto entre o Coa e Águeda, numa série de concelhos, e eram um elemento da paisagem, ainda são, embora estejam muitos deles já em estado muito degradado, sim, mas tinham uma utilidade, que era para lá, a criação de pombos. Nós não gostamos de pombos, em Lisboa não gostamos nada de pombos, não é? Sim. Pronto, mas a criação de pombos aqui tinha a ver tinha dois objetivos, pelo menos. Sim, um era a alimentação humana e o segundo era o estrumo, ou a fertilizante. Chama-se pombinho, eu não disse. O tal Chamam-lhe pombinho. que era usado na agricultura, como, portanto, era um fertilizante natural, portanto, tinha essas duas, esta Tinha um grande construção, interesse económico, sim, é o ponto tinha dois deles objetivos, identificarem, claro. e que fazia todo o sentido e estava em sintonia, alinhada com as necessidades humanas e, portanto, com a paisagem. E, além disso, são construções bonitas. Sim, Sejam, é por aí que a coisa vai. sejam circulares, sejam quadradas, Estética. são bonitas, são bonitas. Hoje, de facto, para aquilo que foram construídos, a maior parte dos pombais já não tem essa função, não é? Perderam essa função. No entanto, ainda se mantém na paisagem, embora alguns já muito brilhados, mas são elemento da paisagem, que há que fazer alguma coisa com eles. Ou não. Não, provavelmente. Eu vi aqui alguns que o António mostrou, que foram recuperados. Sim, isso E que faz parte também da reflexão. E que ficaram muitíssimo bonitos e que em nada são uma mais-valia, quanto a mim, para a paisagem, não uma menos-valia. Portanto, parece-me que a recuperação destes pombais, não sei se de todos, dos 1.000 e tal, ou se de algo, ou pelo menos sim, eu tenho essa posição também. Sim, de uma grande mostra, porque é um património da paisagem, um património humano, e lá está, e da relação do homem
com a agricultura, com os animais, portanto, está integrado Mas Paula, veja aqui esta fotografia. Então, e quando a floresta cobrir o pombal? Pois, quando a floresta. Sim, mas nem O que é que fazemos? lá, Cortamos a floresta não, nativa? lá está, com certeza não sei, provavelmente, não sei se, olha, isso quem é, ou por exemplo, a entidade onde o António trabalha, Sim, sim, embora sim, agora já esteja em sabe licença responder. para, Sim, sabe saberá responder, sim. melhor do que eu responder, mas eu diria que, por isso é que eu comecei por dizer 2000 e tal, provavelmente não fará sentido recuperar todos como elementos da paisagem, até porque até do ponto de vista turístico é interessantíssimo, porque não só turístico não é no mau sentido turístico, é chamar pessoas para além disso, a biodiversidade nestas zonas e a paisagem é lindíssima, deve haver aqui muitos pontos de interesse em termos naturais e o Pombal pode ser mais um elemento de atratividade e de interesse, sendo que também se lhe pode dar uma utilidade, eu não faço ideia, mas há pombais que podem ser convertidos em algum Sim, equipamento, sim, 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 sim. equipamento Foram, alguns foram. pronto, de utilidade pública ou à região ou Pois, à, isso ou à, ou também. à população. Mas eu diria, olhando assim só para o que disse, e completamente leiga, como disse o Renato, minha área jurídica, mas eu diria que, olha, fazendo o levantamento dos pombais, os que estão em melhor estado e que possam ser recuperados com menos custos, lá está, em zonas onde previsivelmente demora mais tempo àquilo que o António diz que pode acontecer, que é entretanto a paisagem, nomeadamente as árvores, acabarem por tapar esses pombais e, portanto, com certeza começar por fazer isso. E depois também, naquelas zonas onde se prevê que haja esse crescimento e que daqui a uns anos ou daqui a décadas, não sei, já o pombal não esteja visível, pode talvez, sem agredir a paisagem, sem ser um Sim, crime sim. ambiental, fazer uma espécie de um anel de segurança, uma zona que permita que isso não aconteça ou não aconteça tão rapidamente. Agora, depois de ver aqui estas fotografias todas e esta belíssima reportagem fotográfica, eu diria que simplesmente nada fazer deles e deixá-los cair e ficarem um monte de pedras custa muito e acho que não é de todo a solução. Pronto, mas é completamente leiga e é depois de ter visto isto pela primeira vez. Pois. Portanto, são estas as minhas reflexões uh, depois de ter apresentado. Muito bem, Paula. António, podes descompartilhar o documento só para. Posso, sim. Entretanto, o Cídio levantou a mão. Não sei se no Brasil há pombais, Cídio. Pois bem, cumprimentos novamente. Eu estava a observar a palavra e sempre que eu interajo com vocês, eu fico atento que nós temos palavras, às vezes, que tem outro sentido para vocês e outro para nós, né? E eu fiquei me perguntando, ele vai falar mesmo de pombal? Porque a primeira coisa que eu pensei foi nisso mesmo que você falou. Será que é O que é isso que mesmo? pombal? Os pombais, né? E muito, Sim. muito interessante, gostei de acompanhar a sua apresentação. E eu faço a seguinte reflexão. Eu tive uma certa altura na Turquia, na Capadócia, ah, e pela primeira vez aqui no Brasil, eu sou nascido no interior, nós chamamos de roça, ou meio rural, a vida campestre, né? E eu nasci e cresci, tenho uma ligação, né? Eu moro aqui nessa paisagem atualmente, morava em São Paulo, mas desde a pandemia eu me desloquei para uma cidade pequenininha, que é mais rural. E a vida rural para mim é muito importante. Eu tenho uma ligação muito forte com a vida rural. Não entendo por formação, minha formação é nas humanidades, mas eu entendo algumas coisas de questões rurais por ser filho de produtor rural. Eu mesmo já tive propriedade rural, então eu vou lhe fazer uma pergunta depois sobre a tipologia do esterco da pomba. Mas aí a minha área é mais então cultural atualmente. E aí eu percebi na Turquia uma relação que eu nunca tinha pensado com as pombas. E foi aí que eu me
coloquei a questão, né, da prestação de serviço das pombas para os produtores rurais e da pomba ser uma fonte de esterco para a agricultura muito antiga, né? E da pomba ser figura, por exemplo, símbolo dentro de algumas tradições religiosas e no próprio cristianismo também ser uma figura religiosa. E aí eu fiquei lembrando de uma proposta de um pesquisador brasileiro chamado Alfredo Bose, que ele nos propõe retomar o sentido da palavra cultura. A palavra cultura, cultivo e cultus são a mesma origem. Então, como nós cultivamos a terra, é a forma que nós cultivamos também o espírito. Ele faz esse trânsito linguístico, e eu achei isso muito interessante. E aí eu termino, eu sou doutorando numa faculdade ligado a uma fundação de pesquisa, e nesse semestre eu estou coordenando com outro professor um dossiê sobre questões de identidade e sobre a proposta do ecossocialismo, entre outras figuras, Chico Mendes e outras reflexões sobre a Terra e a demanda de se pensar um novo modelo de estar no mundo, que seria baseado nessa proposta do ecossocialismo. Quando eu vejo a questão dos pombais e vejo todo esse documentário que vocês fizeram, o que me faz pensar, e o Agostinho da Silva, que é um tema que eu também me interesso, o professor Renato é uma referência a me orientar informalmente sobre o pensamento de Agostinho da Silva. Agostinho da Silva propõe a gente olhar algumas questões do período medieval português que às vezes a gente, modernos, fomos educados a desprezar. E não só a relação nossa, Brasil-Portugal, que seria objeto de uma terapia cultural que a gente precisa fazer e superar nossas questões, porque afinal de contas nós somos parentes e parentes brigam, mas também se reconciliam historicamente, né? Mas quando você estava mostrando isso, eu estava pensando que havia aí uma proposta de agricultura sustentável. Havia um cultivo no sentido de cultivar a terra, mas também cultivar a existência, que para mim, para nós em geral, eu creio que a própria Paula deixa entrever também que a gente deixou esse nosso passado e acabamos nos fixando o nosso olhar em outras culturas, em outras questões contemporâneas. E aí, o seu trabalho me inspira muito querer conhecê-lo, porque ele é um documentário mais detalhado de uma proposta de cultivo sustentável. Recente, numa apreciação sobre o café brasileiro, sobre a história do café, num debate que eu participei, alguém lembrava a história do café, desde a plantation e o seu lado negativo, como plantation no século XVII, XVIII, mas depois o café, como aqui onde eu moro, por exemplo, tem uma experiência social muito interessante em torno de pequenas propriedades de café. Então a mesma coisa serviu para uma coisa e depois virou uma outra perspectiva social. E a reflexão era: hoje o nosso café é extremamente dependente, porque a gente depende de insumos. Você compra a preço de dólar o insumo para adubar o café. E a reflexão que um pesquisador fazia era que, nos anos 40 para trás no Brasil, a produção de café brasileira poderia ter uma quantidade menor, mas era autônoma, porque os insumos eram manufaturados aqui também pelo próprio proprietário. Então, ao invés de produzir 1.000, você produzia 100, mas esses 100 eram numa autonomia absurda e, portanto, sustentável. Então, toda essa documentação que você fez me fez lembrar dessa, dessa reflexão que é urgente em nossos dias sobre o ecossocialismo ou outro nome que nós queiramos dar, mas de pensarmos que o nosso estar sobre a Terra precisa de equilibrar-se. Não dá para nos entregarmos à promessa do agronegócio, como aqui no Brasil, porque ele tem um efeito extremamente negativo, né? Ele produz mais, ele é uma resposta que nos encanta, quem nasceu na roça. Eu lembro de sementes que nós comprávamos que eram híbridas, e as sementes de milhos que nós escolhíamos da própria espiga, as híbridas produziam muito mais. Era absurdo a gente não querer as híbridas, ao invés das outras, porque a produtividade. Quer dizer, a agroindústria propôs respostas fabulosas, fantásticas, que encantam. Eu já tive uma criação caprina, sou apaixonado por essa questão, porque a expansão lusófona pelo mundo
se dá em torno de uma interação econômica com a caprinocultura, a suinocultura também, mas a caprinocultura é uma delas. Então, eu criei cabras por um período, e aí, se o animal passa mal, você compra um antibiótico e aplica, o animal melhora. Quando eu era criança, nos anos 80, essa tecnologia estava chegando. Então, eu consigo pensar bem o desafio. Então, não é demonizar, por assim dizer, as tecnologias que ajudam o produtor rural. O desafio hoje é a gente se perguntar como fazer esse aporte tecnológico numa chave sustentável como esta. E assim, fiquei muito encantado com o seu trabalho. Eu acho assim, ele tem um trânsito com os meus interesses em torno de cultura, cultivo existencial, de sentido existencial, porque é um universo. A pomba é mais do que uma coisa útil. A pomba, numa cultura que usava isto para estercar a terra, ela tem uma outra. Em São Paulo, a gente odeia pombos. A gente tem medo que ele Isso. vai passar doença para nós. É. Chamamos porco de asa. E Ou nós seja, E não é chamamos ratazanas, esta. rato. E nós é ratazanas voadoras. rato com asas, Sírio. Desculpa, é rato voador, isso. É Ah, porco de asa é pois. pato. É o Ok. pato que a gente chama de porco de asa. É Ok, ratos ok. voadores. Ok, ok. Então é Mas como cá. não é esta a relação que essa cultura tinha, porque isso ali eles tinham uma noção Não? clara, que sem aquilo não produzia. É um outro E, e, universo, né? e para alimentação também, era usado para alimentação, né? Lá no Essa eu não sabia. século A última coisa passado. que eu faria é comer um Ah, Sim, pombo. sim. não, Não, não há mas era. Não, mas estes, ainda. estes pombos não são os pombos da Não, cidade. pois não, eu Ah, sei, eu sei. Isso que eu ia perguntar, porque aqui também a gente tem um pombo Não. rural, que esse a gente come, que é um pombo, a gente chama Pois, de. Era o que eu estava não na como este. fotografia, Sírio. O António mostrou umas Eu fotografias fiquei na com. dúvida se aí vocês Não, tinham os não, não. dois. Aqui a gente Temos. tem o da o pombo cidade e é tem o esse mesmo, rural. atenção, o pombo geneticamente é o mesmo, é mesmo, Uhum. só que um vive em ambientes urbanos ou muitas vezes até costeiros e está associado ao homem, já está associado ao homem há muito tempo, foi domesticado, é uma das espécies, como muitas outras, foi domesticado, alguns no Neolítico, e convive com o homem desde então. Mas também há populações selvagens. Isso é o mesmo que muitas outras espécies, né? Sei lá, as rolas, os próprios patos também. Ou seja, quando eles ficam depois independentes do homem, seja em meio urbano, seja em meio rural, eles chama-se o processo de feralização. São populações ferais. E a feralização é uma espécie de um voltar ao estado selvagem de populações que eram domesticadas. Pronto, isso é o que acontece nas cidades. Oh, António, mas os pombos que eu vi no livro que mostrou, a fotografia, o Samuel também achou, são diferentes dos da cidade. Pelo Não, menos são iguais, pareciam, mas iguaizinhos. pareciam. Não, mas Sim. o que eu quero dizer é o seguinte: É o Columba o Lívia. pombo é o mesmo, mas a alimentação do pombo não Ah, é a Sim, claro, mesma. e as claro. doenças, Exatamente. E por isso Sim. é Aqui a que. gente tem um que come o sanidade. milho que se planta na terra. Ele é maior, mais gordo. É, Esse a não, isso gente, é quando outro pombo, criança, isso é outro. comia Isso são ele. muitos outros, há dezenas de Ah, Sim. espécies. Nós Aí temos eu o pombo pergunto, turcaz. O pombo turcaz é diferente. Estão a ver, o pombo turcaz, já a devem gente ter chama ouvido de falar, pombo pode trocal. caçar. Exatamente, é muito aparentado a esse. É um pombo com o dobro do tamanho deste. e Vive na Isso, estes, floresta. gordão. António, Aí e eu estes pergunto, pombais, desculpa, Cídio, e estes pombais que vimos, o pombo que lá vivia e que os utilizava, era o pombo, o pombo, estamos a falar Chama-se do pombo das pombo, rochas. Chama-se ok, pombo das rochas. Columba Lívia, está perfeitamente estudado o tema. certo. Portanto, é um pequeno pombo, muito rápido, que Uhum. foge dos falcões. E Uhum. também há falcões que vão às cidades comer pombos, por exemplo. É Certo, só para terem ideia. certo. a Ah, pergunta que eu te faria, são Antônio, é sobre pequeninos, 300, 400 gramas, a, pequeninos. a composição do esterco produzido pelos Ah, sim, pombos. sim. Eu tenho A aqui gente no tem uma livro. estrutura que os estercos de aves são melhores. Sim. Mas a estrutura em termos de NPK, ela é uma estrutura. Que estrutura é? Porque Até nos tenho aqui a animais, fórmula à frente, sim. É nos assim, animais, o de ovelha seria o melhor que tem. Os de morcego são muito bom, né? sim, sim, Inclusive, sim, a sim, Europa muito. comprava isso da Nova Zelândia e da Austrália em navios, né? O
guano, né? Que se chama. O guano chama-se nitrato do Chile. Não sei se já veio a Portugal, mas se for ao mundo rural português, encontra ainda painéis de azulejo, vocês sabem o que é que eu estou a falar? Aquele Sim. painel de azulejo amarelo, A que era dizer a nitrato publicidade, do que era o Chile. o que era o cartaz publicitário dos Sim. anos 40 e 50, que era o nitrato Nitrato de Chile, eram do Chile. sacas desse esterco de aves marinhas. Se não era das Galápagos, era aí perto, era na costa chilena. E ficou muito conhecido. Há outros sítios que produzem. E isto tem a mesma composição: é nitrato, é enxofre, também tem potássio, sim, é por aí. Oh, É por António, aí, mas mas A produção de caule, de polpa, está muito ligada ao manganês, o manganês, este não né? tem, isso não tem, sim, aqui este não tem. Esse não teria, né? Não. Teria nitrogênio, Sim, fósforo deve ter um nitrogênio, pouco. fósforo, eu disse enxofre, enganei-me, tinha nitrogênio, fósforo e potássio, basicamente é isso. Isso, o NPK, né? Que É é isso, fósforo isso. de P de, Sódio fósforo. não está aqui nesta folha. António, e hoje na agricultura, seja na agricultura mais sustentável, na ecoagricultura, o que for, ou eu não estou a falar de agricultura em grandes dimensões e industrial, mas na agricultura mais pequena, ainda se utiliza o nitrato seria útil mantermos a produção Não, dos pombos? não, Não, pronto, não, é um não rotundo por várias razões. sim, Uma delas é assim, os pombais, não deu tempo para explicar tudo, são pequenas unidades, sim, produção de pequenas porções de certo. estrume, são privados, por isso a população, quando saiu daqui, todo este processo de despovoamento, é sobre isso que eu estou realmente, Certo, é essa tendência que é contrária ao que o Sídio, de certa forma, sim, apresenta. completamente. A solução do Nós sídio não estamos, era possível nessa região nós precisamente estamos, por isso. exatamente, em 80% da Europa, as áreas rurais estão a despovoar, e Certo, algumas delas fortemente, como esta, ao ponto de deixarem de ter pessoas, de deixarem de ter, pronto, em pessoas, se não têm pessoas, os pombais não funcionam, não é? E exato. isso são pequenas unidades que não permitiam pensou-se nisso há 20 anos, 30 anos, pensámos nisso e nada funcionou. Todo isto basicamente houve uma reflexão sobre isso, sobre as formas de manter os pombais de uma forma sustentável. Hum. E não existe. Essa pergunta é fácil de responder. Tem que Mas ser financiado pela teria, sociedade. pois, porque a agricultura, para as Não. necessidades, teria que ser uma agricultura quase de sobrevivência só, não era? Já era e Pequeno acabou. produtor, pois, Já era que e está, hoje, acabou certo, ontem. que hoje Como já diz o não outro, existe. acabou Hoje já Apesar, não ontem. existe. apesar de tudo, permitam-me, enfim, obviamente é uma escala quase microscópica, mas há algo que se chama hoje agricultura biológica, não é? Tá bem. Sim, sim, sim. Procura realizar-se à margem de toda e qualquer produção Sim, sintética, é verdade, é verdade. obviamente, mas isso é uma escala, pronto, microscópica. Mas isso pode haver uma linha. A minha pergunta, eu não dei resposta à pergunta. Não é? Porque uma resposta óbvia foi o que a Paula disse: vamos ter bom senso e vamos fazer. Não vamos escolher os que têm mais significado para a sociedade, os que têm mais valor, vamos classificá-los, vamos protegê-los e vamos mantê-los vivos na paisagem, etc. E depois, mas há outra também resposta óbvia, de bom senso. Assim, não há dinheiro para manter paisagens culturais numa zona onde não há pessoas e onde a natureza está a renaturalizar a uma Velocidade. velocidade grande. Hum. Portanto, vamos, mas eventualmente, deixá-los como ruínas na paisagem. Por exemplo, essa será outra resposta óbvia. Mas em relação ao bom senso, à resposta de bom senso, e respondendo ao Renato, sim, sim, haverá uma linha também para manter isto em produção, pequena unidade de fertilizante, porque tem valor Uhum. e tem um significado e pode ter até viabilidade económica. A Palombar, a tal associação que foi criada no Sim, âmbito disto, tem essa linha de trabalho. Portanto, ainda existe um pequeno nível.
Mas Mas dentro mas desta já agora, tendência de paisagem, Podia haver alguma. Tem que haver várias respostas em simultâneo, isso, é isso. ou várias soluções em simultâneo. E uma delas podia ser também a replicação, a extensão de outras polombares, noutros pouco isso. territórios, Há para várias respostas. além de outros serem apenas só um elemento da paisagem que é protegido e que é recuperado, e funciona como um monumento, um elemento. Sim, Sim. mas isso, paisagens E- culturais, nós temos um historial, Sim. e é o ICNF, Sim, os é por isso ICNFs dos europeus eu que acho mantêm. Mas que atenção que há outra paisagem, que é a paisagem sim, da da renaturalização, renação do rewilding, do wild, sim, não é? claro. Que também se está a perder em muitos aspectos, É, e que tem aqui uma janela de oportunidade, não é? certo, certo. Eu mas acho que as soluções são em várias camadas e paralelas em várias camadas e Complexo, podem sim. ser várias, não é? Não tem que ser uma, tem que já ser. agora uma questão, António. Eu, aliás, pensei até que esta sua intervenção, que está a ser muito interessante, tivesse uma relação até mais direta com a sua anterior, que se debruçava, ou que se centrou nas aves de rapina, e pensei que até houvesse uma interação, ou seja, que, Sim. enfim, já disse, de raspão, que as aves de rapina, naturalmente, também se alimentam de pombos, mas enfim, mas aí enfim, como salientou, os pombais foram criados com o intuito económico, a par da produção agrícola, isso deixou de acontecer e, portanto, deixou de haver motivação suficiente para sustentar os pombais. Mas relativamente aos pombos, portanto, há muito poucos pombos, porque como não há essa necessidade, essa atividade económica, eles, por isso, simplesmente deixaram de existir ou Não, existem muito. não, a resposta até já o Samuel e vocês todos aderam. É uma espécie hum, daquelas que nós não gostamos. Porquê? Porque realmente aumentaram, convivem muito bem com o homem. O homem neste momento vive em grandes metrópoles, onde há habitat com Com fartura para alimento, eles. com alimento. E alimentos nas docas, nos arredores Sim, das povoações, nos Mas, nos arredores das lixos. cidades. mas eu estou a falar nessa zona mais O rural. É isso? pão, a velhinha que dá o pão, atenção, mais Exatamente. por aí, não é? Sim, Portanto, o pombo tem uma capacidade é uma das espécies que está em aumento, não é? Há espécies que se tendem a extinguir com as condições atuais na biosfera, não é? Seja poluição, seja perseguição humana, seja alterações climáticas. Esta é uma espécie como a cegonha branca, como o corvo marinho, como a gaivota, outra espécie odiada em meio urbano, a gaivota. Todas essas espécies estão a aumentar, o pombo está nesse grupo. Quando nós há 30 anos, Mas nos meios mais urbanos, ou litorais. e rurais também, rurais. Sim. Porquê? Porque também diminuiu a caça, não é? Uhum. Há mais tranquilidade nas zonas de nidificação, porque também há esse aspecto. Estes núcleos selvagens são realmente diferentes em comportamento do pombo urbano. Porque realmente, quando eu vos disse que são geneticamente iguais, não é bem assim. Porquê? Porque realmente o homem domesticou-os e fez uma seleção ao longo de, sei lá, 5, 6 mil anos andou a fazer seleções. Há pombos, como sabem, é como as galinhas ou os cães, para todos há produções de pombo para comer na China com milhares e milhares de animais, tipo cuniculturas, e no Brasil, uhum. eventualmente também, em muitos países produz pombo são os pombos grandes, da mesma espécie, que foi. Portanto, há aqui algumas variações genéticas. O pombo que existe aqui nas arribas do Douro, nas escarpas do Douro e do Coa, é um pombo da mesma espécie, Columba lívia, mas que evita o homem, porque o homem perseguiu, em meio rural caça-se, obviamente, em meio urbano não, por isso aí que ele está a 2 ou 3 metros da velhinha que lhe está a dar pão. Aqui não, o pombo tem medo do homem, foge, refugia-se num pombal em ruínas, refugia-se numa escarpa e também esses aumentaram. Portanto, porque eles têm uma estratégia em termos de população, de dinâmica populacional, de aumento. Por outro lado, houve uma espécie que explodiu em termos de população na Europa, que é o pombo turcaz. Essa é uma espécie
não vou dizer que explodiu, que se tornou uma praga, mas que foi uma espécie que aumentou imenso. E para as rapinas compensa muito mais, por exemplo, caçarem entre as várias espécies que aumentaram em meio rural com a diminuição da caça, com a aquilo que o Cídio falava muito bem, das questões da tecnologia, da modernização agrícola, beneficiam imensas espécies. São esses os drivers, são esses os que fazem que as espécies na Europa diminuam e aumentam, não é? Basicamente é a linha da agricultura mais industrializada. E essa agricultura produz milhos em milhares de hectares, que ficam com os excedentes da produção do milho, do arroz, do trigo, para aumentar esta população mundial crescente, não é? Como sabem. E os abutres, que falámos na última comunicação, que vivem dos desperdícios da produção intensiva de carne, da produção cárnica. Portanto, isto é tudo muito complexo. Eu estou-vos a falar aqui destes territórios que não são assim tão pequenos e que estão a aumentar em termos de rewilding, de renaturalização, e é uma pergunta muito pertinente. Vamos, como sociedade, gastar dinheiro, seja nosso, seja da União Europeia, que agora atualmente tem sido isso, este histórico de 20 anos de preservar paisagens culturais, ou vamos simplesmente assumir que há uma nova paisagem natural e os pombais são meras ruínas, meros elementos decorativos obsoletos que lá ficaram e que nós também gostamos de ver, mas que tendem a desaparecer. Porque aqui a questão é que não é as árvores cobrirem-nos, eles vão cair, não é? Como vocês as imagens mostraram. E quem é que decide isso, António? Quem é que vai tomar essas Pois, não decisões? sei, eu neste momento estou na confortável posição de investigadora, não tenho que dar Está bem, respostas. mas essa questão não está na ordem, não está numa agenda política de algum decisor, de alguma Está, entidade, de precisamente, alguma comissão, de é, alguma. está, Tá. é a lei do restauro ecológico, ouviram falar? A lei do Sim, restauro sim, da já fizemos natureza? um programa, já Exatamente, fizemos uma sessão sobre isso pronto. com o Geote e com E a sociedade europeia está outras dividida, como associações. vocês sabem. Sim, Está sim, profundamente dividida, como em muitas outras coisas, e isso já é da vossa área. Porque é sim. que quer dizer, a sociedade europeia está profundamente dividida. Temos Hum. um grupo de conservadores agrícolas que querem que a natureza não seja tida em conta, por exemplo. Vamos falar só em meio rural, o Cídio conhece. Há aqui dois grupos muito fortes. Um grupo que quer um aumento do seu nível de vida pela produção agrícola e porque há mercados emergentes, porque há gente que lhes compra o produto, o milho híbrido, etc., e que vê na natureza um bibelô, algo acessório, e depois há um outro grupo que vê de facto, que nós temos um planeta em grande perigo, com alterações climáticas que nos estão a prejudicar, que nos vão prejudicar a qualidade de vida, portanto há estes dois mundos, estes dois grupos, digamos, sei lá, como lhe hei de chamar, que estão uns a contestar a lei do restauro ecológico, que diz assim, não, vamos favorecer os habitats naturais, as espécies, o equilíbrio, a sustentabilidade, e o outro grupo que diz, não, o planeta desenrasca-se, pá, bota para a frente, que vai ao sítio pelos próprios meios e nós temos é que aumentar a carbonização da economia, pronto, aqueles discursos que vocês sabem, não é? Mas esta questão dos pombais, porque se bem me recordo dessa sessão que tivemos sobre a lei do restauro ecológico, Portugal, como os outros Estados-membros, Sim. tinha um período precisamente para identificar ações em várias Toda a gente áreas. aprovou, mesmo os Pronto, contrariados, tipo Itália, acho eu que. certo, está bem, mas Agora, Portugal. daí até cumprir, atenção, Pronto, não é? mas Portugal tinha, como os outros Estados-membros, um período para identificar, dentro daquelas áreas que foram definidas como de intervenção ou de proteção, identificar ações concretas
e provavelmente esta, da proteção ou não e da sobrevivência ou não dos pombais e quantos e como e etc, bababá, estará dentro de algo, estará dentro desse catálogo de iniciativas dentro, que podem ser. está dentro da preservação das paisagens culturais de elevado Ok. valor de biodiversidade. Só que isso tem um custo para a sociedade. E Certo? não é? Isso tem um custo para a sociedade que o que eu estou a ver é que realmente a sociedade está profundamente dividida sobre a decisão sobre pagar essa paisagem. Mas volto a perguntar, António, mas no fim do dia, quem é que toma essa decisão? Quem é o decisor? É o Estado português? É o Ministério do Ambiente? Com isso, Sobre os pombais em concreto, eventualmente ou é são fácil. vocês a APA e as Eventualmente, CCDRs do costume, o trio do costume, que toma decisões em. sim, Eu sim, não sei. será Pronto, esse o esquema. Só que aqui eu pronto. trouxe os pombais, mas os pombais é algo completamente fora da agenda. Os pombais vão cair e acabou. Ah, é? Agora, então, isso sim, isso é fácil. Agora, o que eu uso os pombais é para representar aquilo que é mais difícil de responder, que é as tais paisagens culturais. Mas O Europa mas isso é uma afirmação definitiva que os pombais vão Os cair e pombais não estão acabou? classificados, não estão classificados. Se calhar depois Ai, deste livro fico vamos dar um muito contributo para triste. isso. Os Fico pombais não triste. são protegidos. Eu vi imagens em que está um pombal e uma agricultura Sim, Sim, feita por sim, máquina em volta. exato. E aí eu vinha. fiquei pensando ali, né? Por que que não passaram o trator em cima do pombal? É, há um lugar no imaginário da cultura Sim, local que sim, respeita o sem dúvida, pombal e sim. conhece ele. Então, Exatamente. eu acho que o pombal não pode ser tirado. Não, eu também acho que Não, Porque, está a ser porque ele tem. tirado. São os Sim, sim. 10% que mantêm. Há 10% que Sim. mantêm. Porque ele faz parte de uma cultura humana, né? E aí, duas questões, né? Quer dizer, a conta precisa ser paga e É isso, é sustentável. isso. A exploração turística é uma fórmula que alguns lugares utilizam para remunerar a sustentação disso, porque isso precisa dar dinheiro para que eu possa cuidar, pintar e não derrubar ele. O turismo é uma via, em termos de rentabilidade, é uma rentabilidade boa para mantê-los. O circuito do turismo gera impactos também, não é uma atividade que não gera Sim. impactos, mas é uma via que outros espaços da Europa utilizam. A França seria assim, um modelo que enfrentou essa questão nos fim dos anos 70 para 80. A França tinha o esvaziamento da ruralidade e foi muito recente, portanto, entre os fins dos anos 70 e é um bom 80, que a exemplo, é França bom exemplo. Sim. desenvolveu o turismo em larga escala para os lugares nós também temos rurais. bons exemplos, António e Cídio, nós Mas, também temos mas bons temos exemplos. o território mais despovoado, que a Sim, o França, não é? problema é esse. Muito Era o mais que eu ia para despovoado. dizer. Sim. E uma outra coisa que eu pergunto a você, porque eu não conheço, é como que há a gestão do território do ponto de vista da segurança alimentar. Porque se nós nos jogarmos na dinâmica econômica globalizada, Sim. Portugal se fragiliza em termos de soberania. Porque, em última instância, vai sair mais barato comprar soja brasileira do que vocês Exato. plantarem. Por isso que a União Europeia não quer que o Mercosul entre em interação econômica, porque os produtores rurais franceses têm pavor disso, né? E impedem esse processo. Então, pela lógica econômica, a lógica econômica cria problemas também, que a gente precisa frear, segurar, porque senão não dá. Então, a pergunta é, a resposta do que fazer com essa paisagem também tem a ver com como o Estado Economia. português Sim. pensa a segurança, a soberania alimentar. O termo é esse. Mas isso A lei do Né? restauro da natureza é, é essa a é, resposta que a União Europeia dá, não é? é. Agora, é Mas uma coisa, a para mim, sua muito aplicação, não sei. engasgável. Vocês falam de União Europeia. A União Europeia é uma federação? Porque, me desculpa essa minha observação que, sabe, assim, alguém que Cídio, está ficando muito amigo do meu primo e eu não estou gostando. Cídio,
Mas é assim, a União Vocês Europeia confiam nos não é uma federação de agravantes? Estados, nem sequer é uma federação de Estados. Mas a União Europeia, nomeadamente nestas políticas de agricultura, de ambiente, etc., é, é- a concertação das políticas comuns europeias nestas áreas faz, de facto, no âmbito da União Europeia e as normas europeias prevalecem sobre as normas nacionais nessas matérias. Por isso é que o É, António fala da União Europeia, porque os Estados-membros, em determinadas matérias, nomeadamente na agricultura, ambiente e outras matérias, decidem em conjunto na União a segurança Europeia. alimentar portuguesa, do Estado português, ela é pensada em conjunto aos 27 E depois, estados. é Sim, pensada sim, macro sim, e sim. depois o Estado português tem que fazer, lá está, as tais ações, Sendo mas que, peço desculpa, Isso Paula, tem. só um parênteses, sendo que, obviamente, que os países mais poderosos, a nível agrícola, desde logo a França, muitas vezes põem os seus interesses nacionais e claro, eles mas isso, prevalecem no âmbito europeu, quanto a isso. claro, mas isso a partir do momento que os Estados-membros participam e estão de acordo e Sim, constroem uma política comum europeia, por isso é que o Eles António impõem a diz, troika aos portugueses. sim, não. exato. Por isso é que o António refere bem, porque estas políticas, o pacto é o pacto europeu, não é o pacto português. Claro que depois há uma versão do pacto europeu para Portugal, para a França, que adota as tais medidas concretas, etc. Mas o pacto é europeu e depois tem densificação, se quiseres, e uma dotação orçamental para concretizar em cada país. E depois o país, aí, cada país, lá está, por isso é que eu perguntei ao António, toma decisões dentro Sim, dessas matérias alinhado com o Pacto Europeu. o E Pacto não Europeu. é? Mas, Sírio, é importante perceber que estas dinâmicas de paisagem e de biodiversidade têm que ser pensadas a nível de um continente e de Claro, um território mais claro, vasto, que claro. coincide, neste caso, com uma estrutura que não é uma federação, mas é uma estrutura de governos associados, ao fim e ao cabo, Exato. ou como lhe queiras chamar. Mas realmente nós temos legislação ambiental de ponta, em tempo, vamos lá ver, progressista, quanto a meu ver, no bom sentido, Uhum, progressista, no sentido de ter resultados sobre a biodiversidade, sobre a sustentabilidade, graças à União Europeia. claro, Imposto, de certa forma, impostas pela União Europeia, porque sim. países como Portugal, Itália e Grécia torcem o nariz a proteger os seus habitats naturais, a criar áreas protegidas, a proteger o lobo, a proteger a águia, não sei quantos. Quer dizer, porquê? Porque de facto tem custos, mas também Nós eles depois ajudam a pagar, não é? A Nós verdade é temos essa. várias regiões, como o António sabe, decidiu na Europa, que fazem parte, por exemplo, da Rede Natura 2000, ou 2000, da sim. isso é a Rede Natura não é portuguesa, é uma rede criada, lá está, no seio da União Europeia, e que depois os Estados-membros, há partes de território que às vezes são transfronteiriços, que estão incluídos nessas tais áreas protegidas Eu vi ali no seu europeias. mapa Sim, escrito no alguma mapa. coisa de parque internacional. Eu sou apaixonado por mapas, eu acho que eu já tinha visto isso em outros momentos. Sim. Há várias áreas. Aqui eu não conheço isso. O que que é um parque internacional? É muito fácil responder. Isso é um artigo que também tenho no doutoramento e dos mais que mais me apaixona, porque eu trabalhei num parque que se chama Parque Natural do Douro Internacional. É o Douro que é fronteiriço, é internacional, Lá mas está. é o Douro só português. Do lado espanhol, há outro com a mesma área que se chama Arribes del Duero. Esses dois parques são gêmeos, porque são as duas encostas de um rio, imagino, duas encostas de um rio, um pertence a um país e o outro pertence a outro. A biodiversidade, os aves, os peixes, tudo, Não não respeitam as tem fronteiras. nacionalidade. Não Não respeitam tem as Eles não fronteiras. são. nacionalidade, não é? Eles são ibéricos, eles não Não são tem portugueses nem passaporte, não espanhóis. tem passaporte. Pronto. A ideia é ser um parque internacional no futuro, sim. É essa a minha proposta. Mas inicialmente é gestão portuguesa, gestão espanhola. É Eu assim, em entendo o separado, ecossistema, em né? separado. Mas é a União Europeia que nos obriga a ver esse tipo de trabalho fronteiriço.
por exemplo, nos incêndios é algo que não existia, exploração. Portanto, há aspectos muito favoráveis de uma perspectiva transfronteiriça e Claro. transnacional. Sim. Na área de ambiental e de sustentabilidade, a Isso é União uma Europeia evidência, está realmente na vanguarda. completamente. Eu acho que sim, eu acho que sinto isso. Agora, a sua aplicação é sempre difícil, porque Portugal e Espanha nem sempre se dão bem, por exemplo, tão simples quanto isso, não é? Não concordam, não é? Há governos diferentes, há povos, até povos. Eu vivo na E há, fronteira há interesses a 10 diferentes quilómetros, há interesses diferentes, na gestão muito das diferentes, águas, na gestão dos contrários. caudais, exatamente. Eu te perguntei porque aqui no Brasil, quando a gente É, ouve que a é, Amazônia é internacional, isso nos dá arrepio entre a direita e a esquerda. A gente não gosta dessa expressão, mas é claro que eu compreendo que o bioma amazônico é único, ele não tem passaporte e a gente Exatamente, tem que exatamente. pensá-lo com 7, 8 países, né, para a gestão acontecer, né, de modo eficiente, né? Por isso que eu Há achei muitos interessante parques, esse nome. e quando eu estudei este tema, há dezenas e dezenas de parques transfronteiriços no mundo, atenção, não é? E eu estou a guiar-me pela bibliografia em Só todo o mundo. No Brasil é que não há, que o Brasil é tão grande que não tem Não A fronteiras. gente não precisa, gosta da não expressão precisa. de. Não tem fronteiras, não tem fronteiras. Bom, eu diria que do tema que o António nos trouxe está mais ou menos percebido e concluído, com muita pena minha, porque o António acabou de dizer que este trabalho, este levantamento, este trabalho com 300 e tal páginas que eu vi só assim de corrida, pareceu-me excelente. Parabéns a todos os autores, fotógrafos e pessoas que contribuíram para ele, mas que, no entanto, é um assunto arrumado, nem sequer está em questão, porque nem sequer. Não, está totalmente. Assim, Ah, até eu falei da tendência geral. A tendência geral é que pronto, 90% está ok. abandonado. Ah, 90% está abandonado. Há uns 100 a 200 que ainda têm perspectivas de ser. ah, E eu vou propor também medidas para, eu e os outros autores, para se classificarem aqueles núcleos mais notáveis. Não, eu não. A posição confortável de investigação permite-me não tomar nenhuma, não estar certo. aqui a defender nada neste Não, momento. não, não, Está a eu só ver? mas eu tenho curiosidade em perceber quem é o decisor e imagino que, nesse caso, o instituto no qual. As câmaras, vão ser as câmaras, as CCDF, está a ver? É por Sim, aí. aquilo que eu disse, não é? Aquelas comissões do Sim, costume sim, sim, vai ser. Mas o vão. ICN também. Mas também já agora, António, E imagino, tem mais, não sei o quê. houve eleições autárquicas ontem, como sabemos, não houve nenhum partido a fazer disto uma bandeira eleitoral, pois não. Não. Isso Não, é isso completamente quer irrelevante. dizer, nem isso O interessa. ambiente é um assunto Claro, completamente. estava a ironizar, Paulo. Obviamente, isto é uma questão Fora. mais do que Não, residual. infelizmente devia estar Está a muito aumentar, mais, está a crescer, está estar a muito crescer. mais na agenda Na agenda, política sim, sim, sim. e nos programas Sim, políticos. sim. Já está, atenção, já está. Mas Tá, eles não falam na campanha, por pois, exemplo. Eventualmente em Lisboa já se falará muito. Não, mas Grande centro, a uma questão certo. aqui, cidade. aliás, voltando à sua à tua primeira intervenção, António, na sessão anterior, há aqui uma questão a montante, enfim, que essa sim é uma questão recorrente e mais falada, que é a questão do desequilíbrio demográfico, no caso de Pois, Portugal, essa não é? sim, essa sim. Porque, obviamente, isso é que é a fonte, enfim, não digo todos os problemas, porque há coisas que não são, enfim, são consequências, todas as Sim, mas consequências. isso, e aí é que está a coisa. Obviamente, quando há um território vasto que se desertifica, que deixa de ter pessoas, e depois há uma série de consequências em catadupa. Eu vou dar o meu caso, Pois. até, enfim, até retomando a intervenção do Sídio. A minha família, quer do lado paterno, quer materno, é da Beira Baixa. E eu, quando era miúdo, até a adolescência, participava num ritual, não sei se vou chamar ecossocialista, mas pelo menos ecocomunitarista era seguramente, que era a matança do porco, que era uma coisa muito interessante, porque se juntava literalmente toda a comunidade, e dezenas de pessoas, não só familiares, era toda a comunidade aparecia, enfim, e eu regularmente ia à terra dos meus avós, e desde logo o porco tinha uma função até ecológica, não havia Tinha. desperdício Sim. alimentar Nada. numa casa.
o porco ingeria tudo, é mesmo assim. E depois, e eu posso testemunhar isso, a matança do porco era extraordinária, porque tudo que resultava da matança do porco era comestível. Ou seja, aquilo era um processo circular, eu diria a Paula, enfim, não de economia, mas de alimentação circular. Não, é de economia circular. Exatamente, não havia qualquer desperdício. E era um ritual comunitário que aproximava as pessoas. Isso também se perdeu, em grande parte, desde logo até por razões, enfim, não vamos falar sobre isso. O próprio ato da matança do porco foi proibido. Mas também a densidade demográfica dessas zonas, estamos a falar da Beira Baixa, mas enfim, extensiva à Beira Alta, também foi precarizando esse modus vivendi, não é? Enfim, portanto, a causa de tudo, a montante de tudo, está essa questão demográfica. Se as pessoas não estão lá, obviamente que há potência para gerir o território. Aliás, a questão dos fogos é outra questão, evidente. Fogos. Sim, isso já. Isso lembras-te, Renato, nas nossas sessões, onde tivemos pessoas a falar, peritos sobre os fogos, um dos fatores é precisamente... Mas é o fator essencial. É o fator, não está ninguém também para... Exatamente. Não estou a idealizar o passado, mas obviamente noutros tempos em que esses territórios eram habitados não existiam fogos. Porque eram mortos à nascença, mesmo assim. Mas o mundo é como é e é o homem e as suas circunstâncias. Exatamente, e eu também não me estou a voluntariar para viver no interior. Não, pronto, era isso, precisamente. Na Andalucia, na Espanha, eles introduziram as cabras em alguns parques para resolver essa questão do incêndio. E aí, nessa paixão que eu tenho pela caprinocultura, inclusive as cabras da Andalucia são muito interessantes, a cabra murciana ou a florida são, para quem gosta do animal para leite, são boas. E aí eu lembro que em algum momento eu encontrei em Portugal, eu acabei dando um Google aqui para encontrar o nome de novo, né? Covas do Monte, em São Pedro do Sul, onde tem uma comunidade que tem mais cabras, Viseu, que tem mais cabras do que os habitantes. Então, de repente, é uma atividade turístico-econômica, pensando na ideia dos pombais, como que pensa uma integração econômica para cuidar dessa região. Sim, é por aí. As respostas são por aí. E eu acho que o que eu pretendo nesta fase é tocar nestes aspectos importantes da discussão para a sociedade. Ter uma atividade ali não é só um favor que a gente pode fazer para aquele território. Ter uma atividade como essa da caprinocultura para diminuir as queimadas, por exemplo, são tecnologias sociais de ponta. Sim, é isso que eu acho que... Eu enfim, agora não sei dar pormenores do ponto de vista técnico, mas talvez o António consiga responder isto. Mas eu sei, pelo menos já li, que em certas zonas do país há pastores que são expressamente subsidiados, pagos, portanto, não sei exatamente por que entidades, para exercerem a sua função na premissa, que é muito, muito, muito real, como tu bem enunciaste, que a sua atividade beneficia não só o espaço imediato, do ponto de vista físico, mas todo o território, nomeadamente a nível de incêndios. Ou seja, eu também acho que as populações que vivem no interior, aliás, volta e meia, enfim, há alguns benefícios de ordem financeiros que são equacionados. Sim. Mas isso cada vez deve estar mais em cima da mesa, porque das duas uma, ou Portugal desiste do interior e pronto. A pergunta não é sobre os pombais, é sobre o interior. Eu percebo, exatamente. Os pombais eram apenas um pretexto. É o pretexto. Exatamente. É um exemplo. Já me ajudaram muito. É o pretexto para se pensar o território. É isso que é o exemplo da problemática com que nos confrontamos no interior. Mas que tem, como o Renato diz, tem que ser também, não digo altamente, mas tem que ser subsidiada, tem que ser apoiada no sentido em que é uma troca, porque há uma função social, há uma relação win-win.
esse o caminho, desculpe, Paula. Desculpe, Paula, acabe, por favor, Não. sim. O que eu estava a dizer é que não é um subsídio no sentido que é um subsídio, não, é um incentivo, mas que tem um retorno, e tem um retorno Acaba por ser um pagamento de um social. serviço. Sim, Exatamente, é quase sim. como um serviço neste caso é muito para além de um serviço, é social, económico, ambiental e, portanto, tem Os retorno. subsídios agroambientais são, de certa forma, Sim. pagamentos de serviços que muitas vezes foram pervertidos. Mas eu não Aliás, queria entrar tanto por aí. Eu queria entrar é que realmente o que é importante é a sociedade. Isto depois toca à filosofia, de facto. Pensar o que é que nós queremos do interior. Porque essas perguntas certo, todas que vocês fizeram, se é mais cabra, se é com o regresso da população, se é com o pagamento de serviços, se é com como é que nós conciliamos todas estas tendências modernas da sociedade e todas estas. Que soluções é que nós queremos para o oh, interior? oh, António, nós vamos ter que acabar, mas eu vou lhe dizer só uma coisa. Eu acho que isso é interessantíssimo, mas pensar o interior, ou pensar o que é Pensar que no interior. queremos para o interior, pensar o interior, ou pensar o que é que a sociedade, como diz que é para o interior, é preciso então um debate, é preciso promover o debate nos fóruns Sim, e nos sim, locais sim. próprios. Sim, 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 sim. O Círio estava a dar um exemplo de um país que a esse nível, e eu conheço muita gente que trabalha nessa área, em França, é altamente discutida onde? Nas regiões, e depois, porque Sim, eles têm sim. têm uma Bom divisão exemplo. administrativa diferente da nossa, e depois têm fóruns não só regionais, mas abaixo das regiões, onde se discute, onde há um debate das populações, dos peritos, não é as populações, é de todos, dessas entidades, como nós temos cá, representantes das entidades que nós temos cá, estão muito centralizadas ou estão muito focadas não só nas capitais de distrito, onde todas essas pessoas promovem debates com a população, ouvem a população num processo de escuta ativa, e assim se constrói e se pensa o interior. O interior não se pensa sentado no Terreiro do Paço ou no gabinete do ministro, ou mesmo dentro só das instalações do Instituto Nacional da Conservação Não, isso está mais da provado que sim, que Natureza. tem razão, dou-lhe razão. Mas eu Nós aí, se não calhar, temos, não, eu nós aí não, tenho razão, aí tem razão. Mas, porque não? Mas aí, eu acho que, permita contrariar nesse aspecto, eu acho que realmente a solução, porque já se tentou mil e uma coisas, para chegar a uma coisa próxima à França, não é fácil, nós já não, seguimos claro, conseguir. isto são Nós muito temos tempo muitos anos e sim, amadurecimento da democracia, etc. exato. E a França politicamente, só um parênteses, também não está assim Mas isso não grande. interessa nada para esta discussão. Eu Mas, também acho que a França é um sim, país a esse nível pode ser um bom exemplar. exemplo do mundo rural. Não, mas é assim. Exemplar. Não, mas eu queria só trazer é que se calhar a solução está realmente. Eu acho que o percurso não é a solução, que isso é um bocadinho mais ortodoxo, ou assim, de maneira de ver a coisa. Eu acho que o que é importante é realmente pensar realmente o interior. E isso, se Sim? calhar, tem que ser os filósofos a fazer, ou os pensadores. Não. Porquê? Porque nos gabinetes dos ministros, isso que tudo que se pensou, pensa-se à escala de 4 anos, pensa ao menos. Não, isto é um Não há, projeto de não há. futuro. A É uma verdade é que em visão Portugal, pois, mas a verdade é que essa visão não existe. a Não longo existe. prazo. Não, O que mas é que queremos para os esse próximos? exercício, o que eu acho é que esse exercício a longo prazo não está a ser feito. Pois, mas isso O fato Não, que mas há entre nós, da cultura lusófona, pelo menos luz brasileira, nos anos 80, minha mãe dizia: se você não for para a escola, eu odiava ir para a escola, você vai trabalhar na roça. Eu pensava, a roça é mais difícil do que ir para a escola. Então, é, há uma cultura que é fato, quer dizer, antes, uma ruralidade sem tecnologia não é fácil, nem um pouquinho, Não é? é dura. Eu acho que hoje em dia nós temos as tecnologias para fazer a ruralidade uma outra experiência. Então a gente precisa sim, desconstruir essa cultura que era verdadeira dos meus pais e minha durante os anos 80 e comecei a ir para a escola.
junto às pessoas. Eu tenho outros amigos aí em Portugal e eu brinco, vocês amam o litoral, né? É claro, né? Durante 400 anos, Sim. o mar foi uma referência, né? Porque a gente tinha uma dada tecnologia que não conseguia responder certas coisas. Mas agora a gente tem as tecnologias que conseguem respondê-las. Ela pode causar problema, mas consegue responder. Então, a Mas para construção de uma isso, nova percepção tem que passar por aí. E aí mas sim isso é faz com possível. sensibilização, com educação, lá está, e com uma desmistificação daquela ideia ainda que tu estavas a dizer, que é a agricultura é uma vida que se levantas às 6 da manhã e deitas-te quando o sol se põe, e no outro dia, e que é uma, Sim, sim, não é, sim. hoje em dia, com a Não, já não é, tecnologia, já não é, pode já ser não é. uma vida Já não, aqui já não. Sim. extraordinária, É onde tu mesmo, é podes ter mesmo. tempo livre Sim, até para seres muitas outras sim, coisas sim, e sim, fazeres sim, muita, sim, mas é sim. preciso também desmistificar tudo isso, é uma aprendizagem e é de facto uma questão também de educação e sensibilização. Não se pode pensar o futuro, o interior, numa perspectiva de médio e longo prazo, com certeza com todos, com os filósofos, com os pensadores, com os técnicos e com as populações. Pronto, com todos Eu têm acho que é que fazer estamos a parte. deixar que sejam só os políticos ou os. Não, Exato. e sobretudo, António, eu acho que esse ponto, aliás, isso é um mantra aqui da PASC, eu próprio tenho verbalizado isso muitas vezes. Em Portugal, e enfim, um pouco por todo o mundo, eu diria, os ciclos políticos estão cada vez Curtos. mais acelerados, mais curtos, ou seja, as pessoas, os políticos que estão nos seus cargos pensam no horizonte, nem sequer é 4 anos, os governos a todo momento podem cair, enfim, em Sim, Portugal sim, sim, sim. é um caso eloquente, isso mesmo. Ou seja, não há pensamento estratégico, o pensamento estratégico não se coaduna com esses ciclos, não é? Nada, nada. E, Portanto, não portanto, é por aí. exatamente, não, mas por isso mesmo cabe à sociedade civil, cabe a entidades É isso é que eu que acredito, não sim. participam em Pois, eleições, não estão reféns dos ciclos eleitorais, pôr estes pontos na agenda, Sim. sensibilizar, como muito bem disse a Paula, a sociedade em geral, os políticos também, nas nossas interações e a paz que vai sendo ouvida, e portanto essa é a nossa missão, e e portanto, aí o poder autárquico e estas entidades a qual o António está ligado, Sim, embora agora associações. esteja de coisa. Sim. Não, mas há Mas, e as associações também, atenção. CCDRs e depois Sim. as associações locais têm imensa Tem. responsabilidade e podiam ter um papel muito mais ativo, porque criar os foros destas discussões e da promoção destas discussões, aí as condições e trazer as pessoas certas e que contam para eles é muitíssimo importante. Olhem, e eu da minha parte vou agradecer ao António vamos e terminar. eu tenho que sair, mas podem Não, continuar, eu vamos vou só terminar. agradecer ao António Vamos e dizer boa Obrigado. noite a todos e muito terminar. obrigada António, uma por palavra final? Sim. mais um belíssimo A palavra final é simples, é dizer, testemunho. comprem o meu livro no Natal, não é? Que vai estar à venda e que vai ter lá algumas destas reflexões sobre as questões do futuro Muito da bem. estratégico daqui do interior e dizer ao Cídio que o Agostinho, o professor Agostinho Da da Silva. Silva, passou a sua infância aqui em Barca d'Alva, aqui neste território que eu mostrei, o território dos Pombais, nas margens do Douro, É foi onde verdade, o Agostinho da Silva se criou. mesmo junto ao Rio Douro. Muito bem, vamos então Muito terminar. interessante. Bom, boa noite.